Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem estávamos ali todos acompanhando os desdobramentos da aprovação da toda a lei do saneamento básico que pode tirar o Brasil aí de um atraso de séculos, né? Uma coisa impressionante da gente perceber que ainda temos esse tipo de problema, né? De um número gigantesco de brasileiros ainda sem estrutura de esgoto, de água encanada, realmente é de cair o queixo, né? E aí depois a gente ficou estava feliz ali analisando essa proposta. Depois a gente estava tomando conta de outro obstáculo, né, que é a votação dessa lei das notícias falsas lá no Senado, que acabou sendo adiada mais uma vez, né? E aí eu fiquei pensando, né, onde está o interesse do povo nisso tudo, uma vez que setores da direita, da esquerda, setores da área tecnológica, todos se mostraram contra isso, né? Então a gente vai... É triste, né, a gente ficar vendo onde fica o interesse do povo nessas decisões, né? Quando de repente começaram a chegar algumas notícias desencontradas ali sobre explosões lá no Irã, né? Alguns falavam em uma afronta americana, outros numa retaliação por parte de Israel. E aí eu pensei, será que no meio dessa encrenca monumental toda ainda teremos mais um conflito de escala global? E aí eu fiquei pensando como nós somos frágeis, somos limitados, somos vulneráveis, né? Pensei em todas as pessoas que estão sofrendo aí nesse momento de crise de saúde, crise econômica. Quem vai poder socorrer essas pessoas, né, pessoal? É importante a gente olhar esse cenário internacional também, porque assim como aconteceu um pouco antes no ano, a gente estava monitorando o que estava acontecendo lá no Oriente, né? Essa crise de saúde começando, quando de repente teve aquela crise do petróleo que aí fez a coisa cair completamente. E aí, então essa questão do Irã é bom a gente ficar de olho, tá? A capital do Irã, né, Teherã, ela ontem experimentou essas explosões durante a noite. Aí alguns moradores mostraram as imagens de uma espécie de luz laranja ali aparecendo à distância, né? E o pessoal disse que foi uma explosão ali numa área de combustíveis, tá? Lá no local tem sim uma base militar, onde supostamente seria conduzido até uma parte do programa militar iraniano, né? Alguns falaram até do programa nuclear, gente. É preocupante isso, né? O Ministério da Defesa do Irã publicou uma nota dizendo que a explosão aconteceu num tanque de gás, né, próximo à base, né, mas não dentro da base. Também disse que os bombeiros controlaram as chamas e tal, e que ninguém se feriu, tá? E aí a gente olha essa história toda, né, e fica pensando, por que há tanta pressa, né, para tocar esses projetos? Por que há tanta pressa para botar para frente essas pautas? Por quê, né? E o que me vem à mente é uma frase do apresentador americano Tucker Carlson, né? Que ele falou num programa esses dias que tudo que acontece em ano eleitoral tem a ver com as eleições, né? Não pode parecer um exagero, mas quando a gente olha na prática não é muito exagerado não, porque por que votar esse negócio de projeto de controle das mídias sociais agora, né? Só pode ser por causa da pressa, por causa de eleições que a gente vai ter esse ano, né? E eu fico olhando isso tudo, eu me lembro do chamado chilling effect, né? Que é isso, né? O chilling effect. Num contexto jurídico, o chilling effect, que pode ser traduzido como efeito inibidor ou efeito amedrontador, é uma espécie de desencorajamento que a pessoa tem de exercer os seus direitos legais, tá? Por medo, assim, de uma ameaça, de uma sanção legal. O direito que mais frequentemente é suprimido dentro desse receio é o direito fundamental da liberdade de expressão, né? Esse sentimento, esse chilling effect, ele pode ser causado por ações legais, como a aprovação de uma lei, decisão de uma corte ou ameaça de um processo e tal, ou qualquer tipo de movimentação que gere esse receio nas pessoas de exercer o seu direito legítimo de liberdade de expressão, né? Lá nos Estados Unidos a coisa vai até além, porque quando esse receio é criado pela ameaça de um processo por difamação, aí eles chamam de libel shield, né? Libel é um nome americano que eles dão para o que aqui a gente chama de difamação, né? Então, pessoal, eu olho todas essas movimentações, esse esforço gerado, né, para
para impor ali regulamentações nas mídias sociais. E eu fico pensando, caramba, se essa mesma vontade, né, se esse mesmo interesse fosse colocado para resolver na prática, né, os problemas brasileiros, resolver as mazelas, resolver os obstáculos, né, ajudar as pessoas que estão vivendo nessa situação tão calamitosa, né, porque às vezes você não tá, às vezes você não vê, mas o que tem de gente que ficou desempregado, o que tem de gente que quebrou, o que tem de gente que está não vendo futuro para sua própria vida diante de uma situação dessa, situação que a gente nunca poderia imaginar, né, que aconteceria, né, você ser proibido de trabalhar, né, você ser proibido de ter o seu sustento, sustentar a sua família. Quem poderia imaginar, né, que num mundo normal já é difícil você tocar um negócio, né, e sair cedo todo dia para trabalhar e voltar em segurança. No mundo normal já é difícil você garantir o seu sustento. Agora imagina quando você é proibido de garantir o seu sustento, o que você faz, né? Proibido de abrir seu restaurante, sua loja e tal. Então, pessoal, eu fico pensando, né, se houvesse esse esforço para tentar suprir essas necessidades tão fundamentais, seria uma coisa maravilhosa, né? Se houvesse o mesmo nível de esforço que a gente vê para tocar esses projetos aí de regulamentação, disso e daquilo, se houvesse esse mesmo interesse, seria muito interessante, né? E a gente começa a pensar sobre a representatividade, né? Porque a Constituição diz que todo poder emana do povo, que exerce diretamente ou indiretamente por meio de seus representantes eleitos, né? Então, em tese, o que a Constituição diz é que os representantes eleitos estão lá para fazer valer a vontade do povo que o elegeu, né? Mas, na verdade, a gente vê que, né, o povo fala, a gente não quer isso, eles vão lá e fazem isso. Nós queremos isso, eles vão lá e não fazem isso. A gente vê isso tudo e pensa, por que tanta pressa, né? A pressa deve ser porque talvez está chegando aí recesso, né? Eles querem já deixar tudo prontinho para que as eventuais eleições, que talvez aconteçam só em novembro, possam acontecer já dentro desse novo modelo de comunicação, né? Agora, se essa pressa toda existisse para atender as mazelas urgentes ali e terríveis diante das quais o povo está se vendo, a gente estaria num país muito mais próspero e abençoado. Fica essa reflexão para hoje, tá? Pessoal, se você quiser ter acesso a mais conteúdos, clica aqui embaixo, se tornando membro do canal Daniel Lopes. Você vai ter acesso ao Direto do Bunker, que é um vídeo exclusivo onde a gente trata desses temas assim que nos ajuda a entender o que está acontecendo no mundo. Eu já tinha falado com o pessoal lá sobre o chilling effect, que eu falei hoje, o libel chill, entre outras coisas. E tá bem interessante, né? Eu chamo ali o Direto do Bunker de uma espécie de curso para você blindar a sua mente contra toda forma de retórica, convencimento e manipulação. Você vai ficar bem mais atento com relação a isso, tá bom? E é isso, pessoal. Deixo um forte abraço para vocês. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Lembro a vocês que no canal Desvendando Original voltei com os vídeos. A gente está com os vídeos às 6 da manhã e vídeos às 16 horas. 6 da manhã é uma reflexão de parte da Bíblia a partir do idioma hebraico. E às 4 da tarde, um curso gratuito que eu estou oferecendo lá, que é um estudo sobre o livro do Apocalipse, também mergulhando ali nos textos originais gregos e hebraicos, tá? Fica o convite, um abraço, uma excelente sexta-feira para vocês, um ótimo fim de semana, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Valeu!